Então, essa semana a gente começa bem agitado, assim, né? A gente tem uma lua que está crescendo em Leão, então essa semana, junto com planetas, vários planetas em Áries, né? Marte, Vênus, Urano, então é uma semana que começa muito intensa, com muita excitação, com muita vontade de fazer alguma coisa. Então, a gente vai sentir essa atividade, é meio panela de pressão também, tá? Você lembra quando né, nas previsões anuais, que eu falei que quando chegasse nessa época de março, tinha um aspecto Plutão-Urano que ele ia intensificar? Então, ele está começando a intensificar agora. Então, mas essa intensificada significa na prática que a gente tem que ficar esperto para a gente não entrar numa fria? Porque assim, ao mesmo tempo em que a gente tem esse ímpeto de fazer, essa vontade de acontecer e mil ideias e tal, ao mesmo tempo isso pode criar uma proporção exagerada, né? Então, assim, vai dar vontade de fazer? Vai. Então, essa semana pode ser uma semana bem agitada, principalmente no começo. Depois, ela vai se acertando, porque aí a lua fica cheia em Virgem, né? Lua cheia, sempre as emoções também são mais expostas, né? Mas é no signo de terra. Então, aí talvez a gente comece a querer ajustar todo esse impulso, toda essa intensificação, que, claro, faz a gente andar, né? Eu até pus um post uns dias atrás, assim, eu vou para trás não para regredir, mas para pegar impulso para ir para frente. Mas às vezes quando o vento é muito forte, então, mas aí a situação... ele te arrasta, né? Sim, então tem que tomar cuidado. A coisa da proporção essa semana vai ser importante, mas ao mesmo tempo, vamos falar aqui, né, claramente, né? Tudo que está errado começa a se mexer, que é isso que a gente está vendo acontecer também, né, Kátia? Que tira a gente da zona de conforto, né? Justamente. E aí a gente sabe quanto que às vezes essa zona de conforto complica a vida da gente. Claro. Porque você está no momento, tá bom, que você está doido para mudar, mas é mais prático para você ficar aí na calmaria, porque é gostoso, é o espaço que você conhece. E aí vem uma semana meio forte dessa, que se você não se mexer do jeito certo... Sim. Ou você trava, ou então te arrasta. E essa semana a gente vai perceber muito isso, né? Quer dizer, tem uma... Pra mim foi bem essa figura da panela de pressão mesmo. Você tá ali cozinhando, né? Mas chega uma hora que você pode explodir também. Ao mesmo tempo, você vai ter vontade de fazer. Isso é importante, né? Então, assim, eu tô vendo que tem alguma coisa que não tá legal, que eu vou sentir que eu vou ter que ajustar durante a semana. Então, até quarta-feira, principalmente, né? Terça, quarta... vai, né? Mas claro que observando como é que isso vai ser feito para você não sair aí passando por cima dos outros também, né? Porque senão depois tem consequência disso também. Com certeza. Né? E aí, nessa lua cheia de Virgem, a gente vai ter que olhar e ajustar o que ficou mal feito, né? O que ficou errado. Resumindo, a parte chata de você refazer o que você fez de errado. Porque Virgem tem bem essa energia, né? Ele vai ficando excelente pelo erro e pelo acerto. Por isso que ele faz sempre, né? E aí, para chegar na excelência virginiana, eu erro para depois conseguir acertar. É essa a ideia. Agora, vamos signo a signo, saber como isso influencia o seu signo? Se você sabe qual é também o seu ascendente, é uma boa hora para você ficar esperto. Isso mesmo. Signo de Áries, como vai estar essa semana, Camila? Os arianos vão estar, claro, eles estão numa fase muito agitada. A gente está com um céu muito ariano, né? Apesar do Sol estar em Peixes, Netuno estar em Peixes, quer dizer, tem Vênus, Marte e Urano em Áries. Então, os arianos estão realmente mais arianos do que nunca, com muitas vontades, com muitos desejos, com vontade de fazer, de acontecer, estão muito mais acelerados também. Então, o ariano precisa tomar um pouco de cuidado com a saúde, né? Nessa semana, por quê? Porque ele acelera demais. E aonde pega geralmente o ariano? Na cabeça, né? Que é a parte que rege o ariano. Então, dor de cabeça, enxaqueca, problema de visão, porque... fica, sobrecarrega. Né? Então, para eles, essa semana é importante cuidar da saúde, se organizar a rotina, o cotidiano, acertar o tempo, o timing de trabalho também, porque esse ímpeto é muito forte, né? E quando eu vejo, eu já fui, já fiz, já aconteci. Mas a semana vai pedir que eles também se organizem melhor. Respirar fundo, né? Precisa. Mas como você sempre fala, numa lua cheia, a gente tem as emoções mais afloradas. Isso. E se você já está num processo de aceleração, fica mais complicado, né? Fica, né? Porque assim, o ariano, ele tá com o pé no acelerador. Então,
Então ele vai. Aí, quando chegar no meio da semana, ele fala assim, gente, se eu não ajustar, eu vou bater no muro, né? Também, né? Então ele vai ter que tomar esse cuidado, né? De sim, não parar, porque ele tem que aproveitar também que ele tá aí com tudo pra ele, né? A gente vai entrar no ciclo de Áries daqui a pouco, então ele tem que aproveitar realmente pra fazer, porque o Áries é inovador, né? Ele que começa as coisas, ele que dá a primeira ideia e ele tá sentindo essa movimentação dentro dele. Mas ele tem que se organizar um pouquinho para que ele também não se queime com esse excesso de fogo, né? Tem que preparar o corpo físico para conseguir acompanhar, né? Sim, porque sem o corpo estável, como é que a gente faz? Né? Bobagem, né? Eu tenho um monte de coisa, aí tô com uma mega enxaqueca, para tudo. Não rola. Não faz nada. Bom, siga aí as dicas da Camila, você de Áries. Já os taurinos? Os taurinos, porque assim, no caso dos arianos, eles estão com o pé no acelerador. Os taurinos estão sentindo essa vontade de fazer, mas o pé tá no freio. Então, o que acontece? Dá essa vontade mas o freio de mão tá puxado. Então, eles podem ficar um pouco mais ansiosos essa semana, com essa vontade, esse desejo de ir atrás das coisas que eles precisam. E aí, tem que parar um pouquinho. Eles vão ter que parar efetivamente para respirar e não deixar essa ansiedade contaminar. Porque aonde que vai acontecer esse ajuste? Na parte dos relacionamentos afetivos, né? Então, aí eles vão ter que observar bem, porque senão, aquele meu filho, né, que eu amo tanto, aquele meu namorado que eu adoro, é nele que eu vou acabar atirando toda essa vontade. Onde que ele se dá bem? A hora que ele para, reflete e faz ações mais coletivas e não tão individuais. Então, ajudando as pessoas, fazendo um trabalho voluntário, fazendo um trabalho de caridade, ou se cuidando mesmo na parte mais espiritual, aí ele se fortalece para lidar com esse ciclo, né, de Áries, que para ele não é muito a frequência do touro. O touro tem um tempo, ele tem um ritmo diferente. E ele se ressente um pouco dessa aceleração, né? Então, aí para ele é importante ele se dar um tempo. Essa aceleração não é uma zona de muito conforto para o taurino. Não, porque é o contrário dele, né? O ritmo do touro é como o próprio bicho, né? O touro tem um tempo dele, ele faz, ele concretiza, ele é persistente, mas ele tem um tempo. E essa aceleração é desconfortável para o taurino. Então, ele tem que se respeitar o tempo dele e tomar cuidado justamente para não pegar as pessoas que estão do lado, que não tem nada a ver com isso, né? Quer dizer, fácil não é, né? Não, fácil não é, mas foi o que a gente falou. Tem que respirar fundo para poder fazer no tempo corretinho, com certeza, né? Boa semana para você de touro. Já os geminianos? Os geminianos, eles estão com, assim, muitos planos, muitas ideias, com muitos amigos. Então, eles estão sentindo que para eles, assim, tudo que eles gostam, que é conversar, trocar ideia, fazer parte de grupos, fazer planejamentos de trabalho, está excelente. Só que essa semana, esse ajuste vai se dar no ambiente familiar. Então, eles vão sentir que, assim, a casa vai me tirar um pouquinho de toda essa euforia, né? Então, tem algum arranjo para fazer ou com a família, ou com alguém dentro de casa, ou mesmo na própria casa, né? Então, assim, vai fazer contato, vai conversar com as pessoas, tá fazendo um monte de planos, né? Eles estão meio idealistas para o trabalho, com projetos, assim, mais grandiosos. Isso é muito legal. O geminiano gosta disso. Mas, essa semana, esse ajuste vai lá para o ambiente doméstico. Tem que dar uma olhadinha em casa, não pode esquecer muito da casa, não. É bom que traz para um equilíbrio, já que claro. sempre fica muito focado também na profissão. Claro, e eles assim vão querer sair com os amigos, sair para curtir, bater papo. Então, essa energia é uma energia bem gostosa para o geminiano, né? Semana leve para você dizer. Para os gêmeos é mais leve, tá mais leve. Não vem só para dar uma notícia. E as pessoas encaram como uma notícia, a notícia que tem para ser dada, né, gente? Você sabe que o horóscopo tem um pouco disso também, né? A gente tenta passar a semana e é importante a gente saber o que realmente está acontecendo, para depois falar, poxa, mas você não falou, você não avisou. Não, então se a semana está mais tensa, como para o taurino, ele já se precavém disso tudo, né? E, gente, altos e baixos todo mundo tem. Com certeza. Já pensou se a vida da gente não tivesse nada, assim, de oscilante? Ia ser um marasmo, ia ser uma chatice? Essa semana isso é emocionante, né? É emocionante. É com emoção. Com emoção, igual no Nordeste. É, o bug com emoção. Não é com emoção. Boa semana para você de Gêmeos. Cancerianos? Os cancerianos, eles estão com várias oportunidades de trabalho, tá? Então, eles podem estar fazendo, sim, eles têm que estar mais expostos, eles devem estar mais expostos para aproveitar essa semana e fazer muitos contatos. Para quê? Para dar uma ajustadinha nas ideias, né? Como eles estão com muitas oportunidades e o canceriano é muito sensível, a gente está numa lua em Gêmeos, uma lua cheia, a gente tem que perceber também quando esse emocional vai desequilibrar.
Por quê? Porque eu tenho muita coisa, o câncer também tem um ritmo próprio, apesar dele ser um signo de ação, ele tem um ritmo que é o ritmo da água, né? A água é mais emocional, ela sente mais. Então, nesse caso do geminiano, do canceriano, é importante que ele também aceite o ritmo dele, organize as suas ideias, organize a forma de falar, porque daí ele consegue fazer bons contatos. Se ele não organizar essa forma de falar, ele pode aí sim ficar mais irritado, mais exacerbado com quem está muito próximo, no caso, um marido, uma esposa, um sócio, né? Porque ele não quer perder o ritmo, mas ele tem um ritmo próprio, é isso que ele não pode esquecer também. Então, mas aí ele pode pesar na escolha das palavras? Pode. Então, essa reformulação do Virgem para o Câncer é nas palavras, é no conteúdo, no que eu falo, no que eu penso, e se ele precisar mudar ideia, mudar conceito, pensamento, que mude, não tem problema nenhum, né? Então, é tomar cuidado com o que se fala, porque ele não quer perder as oportunidades. Quem quer perder a oportunidade? Então ele, claro, né? Então ele vai estar ali correndo atrás das coisas. Ansiedade, nessa ansiedade, esse emocional às vezes se atrapalha um pouco, aí ele tem que parar. Peraí, deixa eu ver como eu vou falar com quem está próximo a mim, porque às vezes perde a mão com alguém que está fazendo parceria. É verdade. Né? Tá fazendo parceria com alguém lá, tá com um trabalho, um projeto, e de repente com essa pessoa ele acaba tensionando. Os leoninos estão numa semana assim bem ousada, eu diria, sabe? Muito. Em que sentido? Aventureiros, querendo fazer assim, tão mais arriscando. destemidos, arriscando mais, justamente. Então é muito bom. Aonde eles vão ter que observar um pouquinho dessa organização virginiana, né, netuniana e do outro lado, é nas finanças. Então, às vezes, assim, tá com muita ideia, tá muito otimista, tá muito esfuziante para fazer as coisas. Ai, que ótimo, legal, porque vai dar essa impulsão que a gente tá falando. Mas eles vão ter que olhar o dinheiro essa semana, principalmente da metade da semana para cá, porque assim, para fazer tudo o que eles querem, eles vão ter que dar conta material de fazer tudo isso também. E às vezes a empolgação deixa a gente cego. Com certeza. Então assim, como eu tô mais impetuoso, mais corajoso, eu quero arriscar mais, e aí tá legal, mas olha as finanças, observa, porque de repente pode ter que se organizar ou se compromete com alguma coisa que não devia. Então, quer dizer, sem planejamento, a gente corre o risco de meter os pés pelas mãos. Com certeza. Né? Por exemplo, um canceriano que, né, a gente pega as lições do Gustavo. É né? verdade. Então, assim, um leonino, por exemplo, que está fazendo alguns planejamentos, ele pode estar com mais ousadia, inclusive. Só que assim, mas eu já tenho uma dívida lá, né, um financiamento da minha casa, vou fazer uma dívida com o banco? Então, essa semana é uma semana para pensar sobre isso. Então, leonino, respire fundo. Isso, organiza a parte das finanças primeiro, porque assim, o ímpeto está muito bom, a vontade de fazer as ideias, os planos, de viajar, de fazer um curso novo, né, de pensar diferente, isso é muito bom para o leonino. Só que assim, eu tenho que me organizar, pelo menos essa semana, materialmente, para que isso possa acontecer de uma forma boa, né? Para você não entrar no buraco. Não se comprometer, não né? Aí se compromete, depois aí vai ter outro problema para resolver, tá Melhor bom? Não, né? Vamos evitar a fadiga. Olha o extrato bancário essa semana, Leonina. Se pode, ok. Se não pode, já viu. Deixa passar para a semana que vem. Boa semana para você de Leão. E virginianos como a dona Brusqueta? Então, sabe que eu ouvi ela no Pânico essa semana? Foi, verdade. E ela falou uma frase que eu acho que é bem da semana do virginiano. Qual? Ela falou assim, eu tô cortando umas pessoas da minha vida, assim, que se eu já percebi que não dá, não vou ficar insistindo. O virginiano tá numa semana assim. Olha, ela já pegou energia. Já peguei lá. Já peguei antes. E é mais ou menos isso mesmo. O virginiano, ele vai estar muito focado para ele essa semana, né? Então, ele vai olhar para si, ele vai querer se olhar, se observar mais. Então, para ele, isso vai ser muito legal. E aí, ele vai realmente eliminar aquilo que não serve, principalmente nos relacionamentos. Ai, que bom, porque o virginiano é tão apegado a essas coisas, a pessoas, assim. Faz mal, mas ele tá lá acreditando na humanidade. E a pessoa faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. E ele otimista, continua com a pessoa. Não é verdade? É mais ou menos por aí, né? Porque o virgem, ele tem uma coisa do servir, é do virginiano, né? Então, assim, ele sente que ele é um bom servidor. E ele serve as pessoas, né? Mas tudo tem um limite. Aí, quando ele passa do limite, ele começa a se sacrificar. Então, como o virginiano está numa fase mais de eliminação, ele vai sentir muito essa semana mesmo. Eu tenho que cuidar de mim, da minha saúde, das minhas coisas, e as relações que não estão me favorecendo, eu vou eliminar. Aí é só a questão de
tomar cuidado como vai eliminar também, porque senão ele mesmo se fere, né? Porque como é uma energia mais sutil, se o virginiano também faz de qualquer jeito, depois ele fica ressentido. Né? Ele não é um ariano, né? Não é um sagitariano. E passa, né? O facão. Às vezes passa. No caso do virginiano, quer saber de dinheiro, mamãe? De dinheiro tá melhor? Tá, porque como eles estão se organizando bem, né? Então eles conseguem observar como as relações estão acontecendo. E aí, no caso deles, de repente, ao contrário dos leoninos, eles podem até buscar algum investimento, alguma coisa assim. Um gerenciamento melhor das finanças que pode ser favorável essa semana para eles. E bom, boa semana para você de virgem, viu, dona Brusca? E você de casa também. Librianos, como estarão? Os librianos, eles estão sentindo muito assim, que o outro está meio que puxando ele, né? Meio que sugando ele. Eles estão no quartinho escuro essa semana, né? Então, é uma semana que vai pedir essa reflexão para que eles observem como que eles estão se relacionando com as pessoas. Porque o libriano também, como ele tem essa coisa de ser cordato, de ser diplomata, ele naturalmente quer também ajudar, servir, estar em contato com as pessoas e se esquece um pouco, né, das suas próprias ambições, suas próprias vontades. Então, o libriano vai sentir muito essa semana que ele precisa parar um pouquinho, refletir, se organizar internamente para que ele possa estabelecer bons contatos com as pessoas, porque senão ele se irrita. E o libriano se irrita, porque ele é de ar. Ele é de ar, né? E libriano irritado. Você sabe, né? Eu tenho 2 filhos librianos. Eu também tenho um lá em casa. É melhor não cutucar. Deixa o tempinho deles, tem um ritmo próprio. Eles são tão meigos, tão carinhosos, mas deixa o bichinho se cutucar, que você vai ver. Né? Gente, a balança faz assim, né? Ela pende sempre para um lado ou para o outro, né? Eu sempre, antes de eu ter meu filho, que é de Libra, eu li assim, o bebê de Libra é tão bonzinho. E eu falei, gente, mas o que está acontecendo aqui na minha casa, né? Que ele não é tão bonzinho. Aí eu fui descobrir, assim, que realmente, né, essa coisa de sempre buscar o equilíbrio. Então, tem horas que eles vão desequilibrar para buscar o equilíbrio. Então, essa semana para o libriano é uma semana para buscar esse equilíbrio, para poder se relacionar melhor com as pessoas. Que bom, boa semana para você de Libra, viu? Já quem é de Escorpião? Os escorpianos estão com uma rotina, um cotidiano super agitado. Então, eles vão ter que ter um pouquinho de manobra e flexibilidade para poder lidar com todas as questões, porque realmente está inusitado, né? Começa a fazer uma coisa, rompe, faz outra, tem oportunidades aí acontecendo no trabalho, por exemplo, mas aí muda, né? Então, eles vão ter que ter essa flexibilidade para realmente perceber, assim, que de vez em quando vai ter que perder o controle, né? Eles estão buscando e vão buscar com essa energia virginiana um pouquinho de organização para o projeto para frente, né? Então, assim, se a minha rotina, se o meu cotidiano, se está tudo muito agitado, onde que eu tenho que observar e me reorganizar? Eu acho que para o escorpiano a semana tem que ter uma planilha, uma lista, sabe? Bem virginiana mesmo. Para você seguir direitinho. Para ele seguir e conseguir manobrar o que for necessário, porque senão ele vai perder o controle, aí ele mesmo vai se contrariar e aí pode acabar ficando irritado e nervoso nessa energia ariana que está mais forte, né? Então, assim, tenha flexibilidade, deixa o inusitado acontecer, porque às vezes o inusitado traz boas novidades. Mas né? quem é escorpião não lida muito bem com esse inusitado. Tem que aprender também, né? Você vê que é uma semana que tá... e tá pedindo, assim, um olhar diferente do que a gente naturalmente tem. Digo tensa, gente, porque aquilo que a gente não sabe lidar é onde a gente fica mais perdido. E é onde a gente vai aprender, na verdade, né? Então, assim, não deixa as oportunidades passarem porque elas vão estar acontecendo, mas ele tem que estar muito aberto para a novidade, né? Para coisas novas acontecendo na vida dele também. E aí, para isso, é bom que ele se organize, que ele tenha critérios, que ele faça alguns planejamentos para que ele não fique tão perdido. Boa semana para você, viu, de escorpião. Sagitarianos também estão agitados, né? Os signos de fogo estão, né? Pegando fogo. Estão fazendo festinha, né? Eles estão mesmo com muitos contatos, fazendo, assim, querendo sair, se divertir, se dar prazer, que é bem a área do sagitariano, né? Eles não têm muito problema com isso. Mas o trabalho essa semana vai pedir um pouco de organização. Então, eles têm possibilidades de prosperar no trabalho, de concretizar algumas coisas no trabalho, tem. Então, claro, vai fazer o happy hour, pode fazer, porque senão eles também vão falar, poxa, mas não dá nem para tomar um chopinho no final do dia. Dá. Mas não esquece que tem coisas no trabalho que tem que ser organizadas também, né? E eles vão sentir um pouco disso também, né? Dentro dos projetos, e principalmente de carreira, que eles vão ter que se organizar melhor. Então, tá legal, tá saindo bastante, tá curtindo, tá namorando, ok. Mas a vida não é uma coisa só, né? Tem que saber pesar, né? Se você for um estudante que ainda não tem muito compromisso, bem, né? daí
curte aí e esquece, né? Mas se for um adulto, já uma pessoa que está se organizando e tem trabalho e trabalha, aí é importante porque ele vai perceber que ele tem que pôr um pouquinho de olhar sobre os objetivos que ele vem traçando e não ficar só na viagem, porque o sagitariano tem uma coisa também, Kátia, às vezes quando pressiona demais, ele quer fugir daquela pressão. Se você foge da pressão, você foge de resolver o problema. E como é que ele foge? Ele foge assim, ele vai viajar, né? Ele vai sair bastante para não pensar muito a respeito dessas responsabilidades mais fortes, né? Mas nesse caso vai só aumentar o problema. Eu acho que essa semana pede um pouco desse olhar, né? Pode passear, pode se aventurar mais, sim, mas ao mesmo tempo não esquecendo que já traçou um caminho aí, não vai largar tudo para trás para começar uma coisa nova sem base, né? Capricornianos estão, esse agito todo para eles está dentro de casa, né? Então, assim, eles estão fazendo muita movimentação em casa, podem estar fazendo alguma alteração, uma mudança mesmo em casa, no ambiente doméstico, pode estar transitando muita gente no ambiente capricorniano, às vezes o capricorniano não gosta muito também, porque ele, como todo signo de terra, ele tem um tempo para processar as coisas, então ele pode se irritar? Pode se irritar, tá? Então, assim, principalmente com a galera lá de casa, né? É bem essa atenção Plutão-Urano que eu tô pegando e tô passando um pouco para as pessoas, tá? Deixar em alerta. Entender o conceito, né? Isso mesmo. Então, assim, ele pode estar mais irritado com as pessoas de casa, pode, por quê? Porque ele tá querendo fazer as coisas dele, do jeito dele, e ele não queria desviar muito a atenção, mas aí aproveita e vai resolver os problemas que tem para resolver em casa também, né? Então, quando a semana chama, a gente tem que olhar para aquilo. Então, uma semana legal, agitada dentro do ambiente doméstico, cuidado para não pesar um pouco a mão, né? E aí ele tá também aproveitando para rever alguns conceitos, algumas ideias, tal, refilosofando um pouco a vida durante essa semana. Mas o bom é que aí o trabalho está mais leve e você compensa do outro lado. Com certeza. Né? O negócio não está pegando na área do trabalho, é mais na zona familiar mesmo. O bom é quando pega dos dois lados, não, né? Aí não é legal, né? Aí você não tem para onde escapar, né? Boa semana para você de Capricórnio. E nós, aquarianos? Os aquarianos estão com a cabeça a mil, né, Kátia? Verdade, mil. Eu lembro que a gente já falou semana passada. Tá assim, a cabeça tá muito cheia de ideias, eles não estão parando. Então, até mesmo transitando mesmo, vai para um lugar, vai para outro, viaja para um lugar, né? Então, a mente aquariana está muito acelerada. Mercúrio está no signo de Aquário e está fazendo uma oposição com Júpiter em Leão. Então, assim, eu tenho ideias grandes, ideias para frente, ideias futuristas, e ele vai perceber que nem sempre todo mundo está acompanhando esse ritmo mental dele. Então, vai ter que tomar atenção como fala, com certeza. Sim, né? Porque pode acelerar demais para falar, atropelar para falar. Aí tem uma ideia que as pessoas não acompanham, se irrita, né? Então é isso que o aquariano vai ter que tomar cuidado essa semana, porque ele pode até querer rever alguns conceitos também, algumas ideias que ele andava tendo. Então esse mental está realmente bastante acelerado. Pode causar um pouquinho de estresse essa semana? Pode causar um pouco de estresse. Agora, aquariano, a fim de rever conceitos e cortar o que não serve, é cortar rápido. Então, porque é todo acelerado, né? Então, nessa coisa do Áries, que eles também vão ter que tomar um pouco de cuidado, porque ele inova, ele ousa, mas às vezes exageradamente também, tem que respirar fundo nessa semana, então essa semana é importante observar os conceitos e valores que não são só próprios, né? De repente ler um livro, pegar um conselho e falar assim, peraí, isso daqui não é próprio meu, mas de repente pode agregar valor para mim. E agrega sempre. E sempre agrega. Então, eu acho que essa é uma boa válvula de escape para o aquariano essa semana. Boa semana para você de Aquário, viu? E os piscianos? Os piscianos estão numa oportunidade muito boa também. Eles estão no ciclo deles ainda, né? A maioria do meio do signo está fazendo aniversário, então é muito legal. Eles estão em contato com muita gente essa semana, né? Então é bom porque se abre para isso, né? Para falar, para conversar, para entrar em contato, para se relacionar. Isso é muito legal. Podem estar um pouco gastões essa semana, então controla o bolso. Controla um pouco o bolso, porque vai dar uma vontade de assim, como eu estou mais animado, estou falando com as pessoas e tal, vai me dar vontade de gastar um pouco mais, né? E daí vai ter que tomar um certo cuidado, assim como os leoninos, essa semana os piscianos também vão ter que observar um pouco o bolso, ver como é que tá, porque entra, mas sai com a mesma facilidade. Eu vou te dizer que é mais fácil sair o dinheiro do que entrar ele. Né? A proporção da saída é sempre maior do que a de entrada. Eu também acho, assim, no meu caso isso acontece. Se fosse só no seu, eu ia falar, que bom, comigo não. Então eu já tô dando... não, imagina, eu não sou Gustavo. Não tem essa organização.
organização. Né? Por isso que a gente tem que aprender, gente. Não tem jeito. Por isso que você fala assim, a semana é difícil. Pode ser porque a gente vai ter que aprender, mas depois que a gente consegue também é ótimo. Né? Eu acho que é legal porque assim, se o pisciano já sabe, ele fala assim, poxa, é uma semana que eu tô gastando mais, então eu vou ficar mais atenta, né? Justamente. Olha, quer saber um pouco mais sobre astrologia? A Camila Colaneri também é taróloga. Pode acessar o site camilacolaneri.com.br, camilacolaneri.com.br, nas redes sociais também, né? Também, é Camila Colaneri Astróloga no Facebook e @astrologando no Instagram.